Então, olá a todos, sejam bem-vindos a este que é o primeiro episódio do Power Stage by Conta Rotações. Este canal é totalmente amador, tanto os grafismos como o conteúdo é feito por nós e o objetivo é o de nós nos divertirmos a falar e a partilhar experiências sobre rally, obviamente com o foco no WRC e no Campeonato de Portugal de Rallys. O meu nome é Billy Couto e irei juntamente com o meu primo António Couto moderar as conversas que teremos aqui. Este espaço estará sempre aberto a todos aqueles que, assim como nós, são apaixonados por rally. O objetivo é falarmos sobre tudo o que envolve a modalidade, mas sempre na ótica do adepto. Portanto, sempre tentando ser o mais divertido possível e sem entrar em críticas e coisas que vamos deixar para os especialistas da imprensa. Sendo assim, e feita a introdução, vou então passar a palavra ao António e ao Pedro Silva para falarmos, obviamente, sobre o Rally da Croácia que aconteceu neste último fim de semana. António, Pedro, por favor, apresentem-se. Obrigado, Bíblia. Obrigado, Bíblia. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, fazer parte deste projeto e estar presente aqui no primeiro episódio. E como adepto dos rallies, só espero que venham muitos mais e que apareça muita gente para partilhar este espaço connosco. Não queremos ser só nós três, muitos mais. Temos o apoio do Conta Rotações, que já é uma plataforma que tem muita visibilidade a nível nacional e queremos essencialmente promover a modalidade que todos gostamos. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Pedro Silva. Como o Tony estava a dizer e como aqui o Abílio, faço parte aqui de um grupo de pessoas que gostam muito de rallies e este espaço é mesmo para tornar aqui a situação e falarmos um bocadinho de cenas que vão acontecendo no mundo. Daquilo que mais gostamos, não é? Exatamente. Então, E este então, fim Pedro, de semana... diz. Este fim de semana, então, o Rovanpera ganhou o Rally da Croácia. Não foi fácil aquela penúltima etapa. Estava a ver a coisa negra para o lado do rapaz. Sim, Isto na minha opinião, não é? Isto quem... Sim, foi uma vitória mais que justa da parte dele. Ele dominou a primeira etapa. Já há muitos anos que não se via um piloto a dominar a primeira etapa e acabar com 1 minuto de avanço sobre o segundo. No sábado, depois teve o azar. Furou, perdeu essa vantagem, ainda tentou recuperar no final. Sim, ainda recuperou. Na última etapa, salvo erro, ainda ganhou alguns segundos ao Tanak. Sim, no último troço da segunda etapa, não foi? Sim, no segundo dia. E depois no domingo de manhã o Tanak acertou nos pneus. Foi uma grande jogada do gajo. Sim, e ganhou-lhe bastante tempo e a entrada para a Power Stage estava à frente. Ninguém acreditava, nem na Toyota. Eu acho que o único que acreditava mesmo que ia ganhar o Rally foi o Rovanpera. A Power Stage é um troço digno de ser visto. Não é? Completamente o gajo foi com a faca nos dentes. É um troço de faca nos dentes mesmo. Sim. O gajo com pneus hard, que supostamente tinha a desvantagem, mesmo assim consegue tirar quase 5 segundos. Não, ele tirou 5 segundos, ganhou o Rally por 4. Embora eu tenha ficado o Tanak disse que não arriscou na Power Stage. Não sei por que motivo, acho, no meu entender, ele está muito pressionado para conquistar pontos. Ele só tinha 5 pontos à entrada do Rally e então preferiu agarrar o segundo lugar e ter o segundo lugar também na Power Stage e amelhou ainda uma grande vantagem, mas uma grande pontuação, mas mesmo assim está com muita desvantagem no Mundial. Começou mal esta época. Aliás, acho que na sequência da época passada, onde ele também não esteve muito bem, não é? Eu acho que
é uma opinião minha, eu acho que ele nunca esteve à vontade neste carro. Este carro é extremamente difícil de afinar e de conduzir. Eu sempre disse, e acho que este carro está feito e desenvolvido pelo navio. O próprio Loeb esteve lá e não conseguiu, não conseguiu desenvolver o carro. O Loeb este ano pegou, por exemplo, no Ford, em Monte Carlo, e com pouca afinação ganhou o Rally. Eu parece-me, na minha opinião... Diz. Não, eu só ia dizer que o Ford era um carro muito equilibrado. Este ano o Ford está um carro muito equilibrado. Pois, eu ia falar um bocadinho sobre isso. Eu parece-me que a Toyota está mais forte ainda, que a Ford evoluiu muito e que a Hyundai deu 2 ou 3 passos atrás, pelo menos a sensação que eu tenho depois destas primeiras provas é essa. Sim. Posso estar enganado. A Hyundai deu no início do campeonato, mas eu acho que este rally o Neville teve um azar incrível. Este rally deve ter sido dos rallies mais mas repara que o Neville tem ali azares, mas também tem ali alguns problemas com o carro. Sim, exato, é isso que eu quero dizer. Ele tem que empurrar o carro 800 metros porque ficou sem alternador, não é? Sim. E depois teve que compensar isso na estrada, levou uma penalização, ou seja, ficou sem intercomunicadores, ou seja, tudo lhe aconteceu. E no primeiro dia, quando lhe acontece essa situação, ele ficou 1 minuto e 2, mas ele perdeu 40 segundos de penalização, porque se ele não tivesse essa penalização, ele era o único que tinha acompanhado o Rovanpera no primeiro dia. Portanto, o Hyundai evoluiu muito nestes 2 rallies, e eu acredito que no Rally de Portugal a Hyundai, até pela posição do Tanak na estrada, que seja um dos candidatos a ganhar aqui. E também temos que ver que vai ser o primeiro rally em terra, não é? Sim, exatamente. Sim. Apesar que vais ter Ogier e Loeb, não é? A partir ainda mais atrás. Mas está confirmada a presença do Loeb? Sim, está dos dois. A do Loeb está e o do Ogier também. E o Ogier também. Hoje no WRC. Embora eu não acredito muito que eles, embora tenham uma posição privilegiada no Rally de Portugal, com o Rally de Terra, não é? Sim, que possam... o ritmo aqui em Portugal, por exemplo, eu acho que vai ser mais o Elfyn Evans, o Tanak, que tem que arriscar mais, porque esta parte tem muito lá de trás, e poderão ser eles a dar as cartas. Agora, o Rovanpera deve ter uma postura um bocadinho mais defensiva, uma vez que está bem classificado. Sim, ele não precisa de arriscar nada, não é? E ele neste momento não precisa de arriscar. Aliás, este rally da Croácia foi ele teve a vantagem de ser o primeiro a abrir, quando poderia ser uma desvantagem, pelas condições climatéricas da prova, não é? Certo. Aliás, tu viste o Lapi a ganhar uma série de classificativas no segundo dia, porque partia em primeiro. Exatamente. E ele até, por exemplo, na sexta-feira de manhã, ele cilindrou a concorrência, não é? Era o primeiro na estrada, apanhava a estrada limpa, cortava as bermas, que este é um rally que se corta muito as bermas, e com isso suja a estrada para quem vem atrás. Quem vem atrás foi penalizado. E mesmo assim, na segunda passagem, ele conseguiu outra vez passar e estar sempre à frente da concorrência. Portanto, foi um rally muito, muito acima da média do Rovanpera. Uma prova quase imaculada. Sim. Tirando o furo. Tirando o furo, ele ganhava conturbava bastante, não é? O furo fez-lhe perder quase 50 segundos, salvo erro. Sim, foi 54 segundos, mais ou menos. Sim. Perdeu quase toda a vantagem que sim, ele tinha 1 minuto e qualquer coisa. Sim, todos tiveram problemas, não é? Ao fim e ao cabo, mas os olhos estavam nele, não é? Porque ele tinha amealhado uma vantagem muito grande. Sim, o Green Smith numa prova numa etapa fora 2 pneus. Aliás, sim, ele já ia com 5. No sábado, exatamente, o Green Smith foram 5 pneus, não é? Foram 5 pneus. Lá está, cortar as bermas exatamente.
um problema neste rally. Mas vocês gostaram do rally? Achas que este rally é interessante? Ou achas que havia outros rallies que merecem entrar no Campeonato do Mundo em detrimento deste? Eu confesso que não acompanhei a 100%, por questões profissionais não me foi possível. Vi que no fim do primeiro dia o Rovanperä tinha uma diferença grande. Depois vi que, creio que foi no segundo dia, que houve o despiste do Solberg. Sim. O Lappi acredito que foi ainda no primeiro dia também. Foi no primeiro troço logo na manhã, sábado. Portanto, eu não acompanhei muito. O pouco que eu vi, também tiveram o azar de ter aquela chuva e nevoeiro, isso também não ajuda. Isso foi o que criou aqui alguma intensidade à prova, não é? Sim, que deu acabou por criar aqui alguma estabilidade, porque senão tinha sido o Rovanperä sempre lá na frente. Esta era uma prova ao estilo do Loeb, porque pisos diferentes, asfalto diferente, condições diferentes. O Loeb aqui estava como peixe na água. Eu coloquei esta questão de ser o rally, porque nesta altura, normalmente, mais mês, menos mês, teríamos o Rally da Córsega, e também era em asfalto, rally mítico. Eu pessoalmente gosto mais da Córsega, embora nunca fui a um nem ao outro, mas... É um bocadinho mais rápido, mas é um bocadinho, tem algumas zonas muito técnicas muito técnicas, zonas muito... Pronto. Tem algumas zonas engraçadas. Eu acompanhei quase todo o rally através do WRC Plus e pá, sim, tem ali algumas zonas engraçadas, e depois tem outras zonas um bocadinho mais estranhas, não tem tanta piada, mais monótono, e mesmo é um rally é esquisito. Tem zonas com estradas que só cabe o carro e pouco mais, não é? Estreitas e muito técnicas mesmo, em que... Com muitos saltinhos, muitas irregularidades. Sim, muito. O asfalto, lá está, o asfalto é uma porcaria. E aqui este rally tem uma vantagem em relação ao da Córsega, que permite mais o erro, não é? Porque a estrada, embora seja estreita, tem sempre uma berma, tem sempre por exemplo, o Craig Green tem uma saída... Apesar que eles puseram aqueles postos. Sim, mas esses postos estavam nas notas. Estavam em alguns cortes para evitar que eles fizessem que eles cortassem a berma, exato. Mas pronto, estavam nas notas dos navegadores, eles conseguiam. Sim, estavam. E eu creio que... Foi das palavras mais ditas, bloco. Sim, exatamente. Tem uma saída que ele entra para uma entrada de um pinhal e não bate nem numa conduta, acho que é numa conduta de água que lá tem. É uma boca de incêndio. Uma boca de incêndio, exatamente. Sim. Por centímetros, não é? Pronto, isso, lá está, na Córsega era impossível, porque na Córsega tens muro de um lado e do outro, não há escapatória. E ali, aqui na Croácia, para além da... É ele que no último dia também, desculpa interromper, mas é ele que no último dia também tem lá numa zona, é ele e o Lappi, que há um gancho à direita e eles ficam, o Lappi vai em frente e consegue-se pôr entre o muro e lá uma proteção, e o Brino fica lá, faz entre é um gancho, lá certinho. Exatamente, é um gancho em que ele diz que o carro ganhou vida própria e ele conseguiu depois tirá-lo de lá. Mas eu aí, pronto, eu acho que o Brino também não está a conseguir tirar o sumo todo daquele carro, nem para lá caminha. Eu acho que estes carros são muito mais, acho que é preciso mais tempo para eles se adaptarem ao facto de terem perdido algumas tecnologias, não é? Sim. O diferencial central ativo faz muita diferença. Sim. E são mais brutos, não é? Porque, repara, são elétricos, não é? O boost elétrico é entregue no imediato. Sim, eles até, só o erro no sábado, até o desligaram, porque o boost nesse tipo de... com o piso que estava, até se tornava mais desvantajoso ter essa potência extra. O Katsuta fez 2 ou 3 etapas sem isso. O Evans também, acho que salvo rumo ou 2, que também desligou, exatamente por essa razão, porque a entrega da potência é tão bruta que com o piso que estava todo molhado, que
torna o carro quase dificultava. inguiável. Ou mais descontrolável. E então... Esta prova, este rally é tão estranho que, corrija-me se eu estiver enganado, que eu estava a ver hoje a classificação final, o resultado da Power Stage, e se eu não estou em erro, na Power Stage o quinto tempo é de um WRC2. Sim, senhor. Que esteve durante muito tempo em primeiro. Teve muito tempo em primeiro. Aliás, é da nossa amiga. Era isso que eu ia dizer, é navegado por uma rapariga que é amiga do nosso Pedro Silva. Exato. E ele andou muito bem. Aliás, eram dois da... Sim, eram Skoda. Exatamente. E qual é a origem do piloto? É finlandês. Finlandês? Sim. Em caso de dúvida é sempre finlandês, não é? Mas neste caso é mesmo finlandês, não é? E então eles fizeram bons tempos até, por acaso. Sim, eles não ganharam, também. Não sei, eu acho que eles ficaram no terceiro lugar do WRC2. Sim, ficaram. Ganhou o Rossell. O Rossell, exato, o francês. Ganhou o Grazin. Foi o Grazin, exatamente. Não, o Grazin não, o Katanovic. O polaco é que ficou em segundo. Mas eu posso confirmar, espera aí. Exatamente. Foi o polaco é que ficou em segundo, depois ficou o Lindon com a reta, a Hamalainen e depois o Grazin. O Grazin perde o lugar na Power Stage. Sim. Ele estava em terceiro. Sim, também teve alguns problemas por pneus, salvo. Exatamente. Teve problemas, foi que não faltou a muitos. Por exemplo, temos duas futuras estrelas que tardam a dar cartas, não é? Eu faço sempre esta comparação. Desculpa. De quem é que estás a falar? Estou a falar do Adrien Fourmont e do Olivier Solberg. O Oliver Solberg teve mais um acidente e... Os dois tiveram mais um acidente. O Fourmont entrou pelo jardim adentro. E eu faço esta comparação pela idade e pelo trajeto do Rovanpera, não é? E eu acho que estes dois pilotos, embora tenham patrocínios e já estejam numa equipa de topo, acho que deveriam, no meu entendimento, fazer o campeonato mais sólido no WRC2. 1 ou 2 anos, tal como acaba o Rovanpera parece-me que foi mais bem preparado, que não houve tanta pressa no processo de o fazer evoluir. Sim. Já o Solberg parece-me que foi uma coisa muito rápida. É no Rallycross, é no WRC2, depois no WRC, depois volta ao WRC. Sim, o ERC, exato. Sim. Não houve um trabalho ali... Aliás, ele o ano passado mudou 1 ou 2 vezes ao erro de navegador. Pois, também tem isso. Sim, lá está. Eu acho que ele deu passos maiores que a perna. Acho que a sorte dele é que ele não tem pressão. O Adrien Fourmont já tem essa pressão. Não é? O Solberg está muito bem na Hyundai. O talento que ele tem é inegável. Não dá para... Sim, sem dúvida. Acontece é que neste tipo de marcas, não é? Os acidentes não são propriamente baratos, não é? E o Solberg já não é o primeiro, não é o segundo, e o Adrien Fourmont este ano, que precisava de demonstrar em 3 rallies, perde 2 carros. Aliás, foi hoje dito que ele está em dúvida. Está em causa para vir a Portugal. Está em Portugal. Sim. E no caso o Solberg também não vem a Portugal, vem o Sordo. Sim, mas o Solberg já estava programado e também na Sardenha também já... Mas o Solberg vem no WRC2. Sim, exatamente. Sim, lá está, é aquela pressão que eu digo que ele não tem de patrocínios, porque o Solberg, se não correr na Hyundai, provavelmente correrá noutra marca. O Adrien Fourmont já tem mais dúvidas, porque subiu a pulso e muito com a ajuda da Federação Francesa. Nesse aspecto, a Federação Francesa faz um trabalho fantástico e consegue colocar os pilotos em equipas de fábrica. Mas é preciso substituir o Loeb e o Ogier. Exatamente, que foram dois que também foram lançados pela Federação Francesa, não é?
E desses não há muitos. E se formos comparar, por exemplo, o Tem que ser Sebastião. Exato. Eles acho que tiveram lá outro e também esse não deu assim muitas cartas. Acho que também era Sebastião, Lefebvre. O Lefebvre. Também acho que era. Não sei se era Sebastião. Sim, ele também correu no WRC2. Também mas já teve na equipa do Citroën de fábrica. Chegou a correr no WRC também pela Citroën. Sim, pela acabou Citroën, depois exatamente. do Camilli. Acabou depois do Ingram e do Camilli. Sim. E ele estava à frente do Camilli, acho que estava à frente também. Mas depois. Não, estava atrás. Exato. O Ingram, o Camilli e depois o Lefebvre. O Camilli também já esteve na Fórmula. Também, já. E lá está, também não deu então, cartas. E Tony, tu que és o mais informado aqui da turma, se por acaso o Fórmula não vier a Portugal, há a possibilidade desse quinto carro da Ford passar para as mãos de outro piloto, ou tu achas que a Ford viria só com 4 carros? Não, acho que vem só com 4 carros. Vem porque ele, quando foi o Rally de Monte Carlo, em que ele teve aquele acidente que todos nós vimos, que o carro ficou completamente desfeito e ele sentiu-se um culpado, digamos assim. E então nos dias seguintes ele próprio decidiu ir para a fábrica e ajudar a construir o carro. Aqui não há tempo para construir outro carro. Eles queriam vir com 5 carros, que já é uma logística brutal, não é? Se não tiveram carro, é muito difícil. Já agora, quem são os 5? Tens o Green, tens o Loeb, o Formou, o Greensmith e o Pierre-Yves Loubet, que fez agora o pois é, o Loubet. Olha, não me estava a lembrar do Loubet, sim. Olha, fez uma boa prova, por acaso. Sim, mas também cometeu alguns erros, mas pronto, lá está. Levantou o pé quando tinha que levantar para não correr demasiados riscos. Que era isso que falta um bocado ao Fórmula 1. Não é só andar lá para ganhar, é preciso ter atenção aos pontos para a equipa, não é? Claro, exatamente, sim. Por isso que talvez o Solberg comece também a ser pressionado, porque em Hyundai já há muitos anos que fica à porta. Sim, mas lá está, o pai ainda é uma vantagem para ele. Certo. Eu continuo a achar que se não for ali é noutro sítio. Já os outros não é bem assim, não. E a desilusão para vocês, quem é que foi? Ou quem é que está a ser neste início de campeonato? Tanak? Sim. Acham? O Evans não está a ser... e o Evans, sim. O Evans está a ser grande desilusão, sim. O Evans é que ainda aliás, eu no início da época dizia comentava com alguns aficionados e mesmo com vocês, não é? Mas com outras pessoas fora aqui do grupo, que comentava que o Evans para mim este ano que ia ser, finalmente o Ogier ia sair e o gajo podia ter ali uma abertura para fazer alguma coisa, e até agora nada. Tudo bem que também ainda só se disputaram 3 provas, mas mesmo realmente assim, está um bocadinho... Mas a diferença eu estava à espera que ele fizesse alguma coisa este fim de semana. Já são 59 pontos de desvantagem. Sim. Começa a ficar difícil para depois recuperar, não? Sim, e depois a partir de certa altura do campeonato poderá ter que ajudar o Rovanpera, não é? O Rovanpera que é colega, está na mesma equipa, pronto. Claro, exatamente. Quando a Toyota começar a usar a calculadora, ele vai ficar para trás. Claro. E neste momento ainda não se coloca essa questão, porque ainda são 3 rallies, realmente E a tecnologia também é nova, eles ainda andam a aprender muito. Até a própria FIA, não é? Bílio, o Evans estava agora aqui a ver, o Evans tem menos pontos que o Ogier, que só fez uma prova. Sim. Portanto, estás a ver, não é? Ele está a salvo erro. Não é fácil. Deve ter muitos pilotos que vão fazer o campeonato. Ele está em 9º lugar. Tem menos pontos que o Loeb. Sim. Sim, o Loeb nem se fala do Loeb. O Loeb está em 4º no campeonato e só fez uma prova. O próprio Greensmith está à frente do Evans. Está à frente do Evans, sim. O Katsuta está à frente do Evans. Sim. O Katsuta está em 6º.
Katsuta é uma agradável surpresa. Não é surpresa, para mim já é um piloto com Uma certeza já. uma certeza, já. Também, se parares para pensar, tu vês que o Katsuta já está há muitos anos. Sim, tem o tempo, a Toyota dá-lhe tempo para isso e apoia. Eu acho que ele fez 2 épocas inteiras no WRC2, calendário total. Fez 2 no tempo com o Ford e também Mas já está há 2 anos. Pela mão do McKinnon, da Toyota, não é? Exato, e também já está há 2 anos na Toyota e eles criam condições para eles evoluírem e não terem essa pressão. O próprio Rovanperä, o ano passado, neste rally, fez uma curva. Se lembram, o Rovanperä, o ano passado, quando vai à Croácia, estava na frente do campeonato e no primeiro troço despistou-se e na primeira curva, aliás. Ele até dizia que esperava que corresse melhor, também não era difícil, não é? Bastava fazer 2 curvas. A dele era chegar à segunda curva. Exatamente, pronto. E depois chegou lá e disse, isto está bom, vamos até ao final. Está bem. E a nível de campeonato nacional, como é que estamos? Campeonato nacional para o conhecedor, para o António Couto. Está bom e recomenda-se, não é? Temos muitos bons carros. Apareceu agora o Miguel Correia, que ganhou a primeira prova, merecida, beneficiou um pouco de um furo do Armindo Araújo, mas estava no sítio certo, à hora certa, e ganhou o rally. É um campeonato que tem muitos R5s, é um campeonato que poderá ser muito disputado até ao final mesmo, com os Hyundais. A partida será mais competitivo que o do ano passado. O do ano passado foi muito competitivo, foi só no último troço no último rally que se decidiu, e podia, salvo erro, agora também não sei com exatidão se era 2 ou 3 candidatos que podiam ser campeões no último rally. Era mais entre o Armindo e o Teodósio, e o outro já estava um bocadinho mais distante. Sim, mas qualquer um podia ser. E este ano temos a Hyundai com 2 carros, não é? A apostar forte aqui em Portugal também. Sim, mas o carro não me parece que esteja ao nível do Skoda neste momento. Aliás, eu até acho que... Sim, mas já viste que a Skoda tem muitos anos já. Tem muitos anos, mas mesmo assim, existe ali um carro que quando participa, que dá sempre cartas, que é o Golf. O Golf, o Polo? O Polo, desculpem, o Polo, sim. Sim, é um carro equilibrado também. Os 2 primeiros rallies do europeu que foram feitos aqui em Portugal, o primeiro foi o Nils Solans, que o ano passado vimos a correr na Catalunha com o Hyundai da URC, que chegou aqui e dominou o rally a seu bel prazer. E aquele carro ainda continua a ser um carro bastante bom. O Skoda, sim, o Skoda atualmente deve ser o melhor carro, o R5. O Hyundai está com problemas de evolução, de evolução, de afinação, digamos assim. Tanto é porque a Hyundai teve que, semana passada, se a memória não me engana, esteve cá o Dani Sordo num dia de testes com o Bruno Magalhães e o Teodósio. O Hyundai também tem o problema que é um carro totalmente novo, não é? Não é uma evolução da geração anterior. E a base parece que cada vez que eles evoluem o carro parece que está cada vez pior. Já vimos R5s da Hyundai que eram candidatos era um carro ganhador, e agora não se vê muitos Hyundais a ganhar provas por aí fora. É um bocadinho a imagem do que acontece na categoria principal, não é? Sim, por aí. Embora, atenção, o Hyundai, o WRC, eu acho que é um carro superior até ao próprio Ford. Eu acho. O Ford
quer se queira, quer não, os adeptos gostam da Ford, e a Ford veio com o Loeb e ganhou o Rally muito caro e com todo o mérito, e ele chegou lá e pegou no carro sem afinação e ganhou o Rally, mas só mesmo ele é que conseguia fazer aquilo. Eles têm, lá está, mais 4 pilotos e dificilmente o carro consegue andar. O Brino andava muito bem era rápido com o Hyundai e não consegue extrair isso ainda do Ford. Do Puma. Sim. Sim, mas lá está, o Brino era rápido o ano passado, com o Hyundai. O Hyundai o ano passado era o carro mais rápido. Isto no meu entender. Sim, mas o Brino é um piloto rápido, não é? Não é, um piloto para perder um segundo por quilómetro mesmo, tendo um Ford nas mãos. Não é? É a minha opinião. Eu acho que ele é um piloto rápido, mas não está... Lá está, por isso é que eu acho que... Sim, ele sem dúvida que é rápido. O Hyundai ainda não está ao nível do Toyota e do o Ford não está ao nível do Toyota e do Hyundai. Ford é aquela marca que toda a gente gosta porque ganhou muito nos anos 70 e 80. É mítica, exato. E tem toda aquela ligação da M Sport também. Sim. São carros bonitos. Sim. São carros bonitos. E parece-me ser o mais pobre dos três, então. Parece não. Deve ser o que tem menos investimento, de certeza. Se fores ver um parque fechado, se fores ver o parque de assistência, é a equipa mais já se percebe, isso é nítido, não é? Isso é nítido, não é? Não tem motorhomes como tem Sim, o grande investimento, no meu ver, é a Toyota mesmo. Sim. Dá-me ideia que é que tem mais guito para ter ali os motorhomes e mesmo a quantidade de pessoal que eles têm, pá, é impressionante. E a Hyundai também. Tu olhas para o pessoal que está a ver, pronto, os engenheiros, não é? Que estão a ver a prova a decorrer, na Ford estão lá. Sim, parece que estão num contentor, não é? Parece que estão num contentor fechado, estão lá 10 gajos, se calhar. Tu olhas para a Hyundai e para a Toyota, tens lá para aí 40 gajos, não é? Sim. E aliás, até na Toyota tens dois sítios diferentes, por exemplo, tens o bate-bola está num sítio e o outro gajo, o número 2, que agora não estou a lembrar do nome, lá aquele loirito, o gajo está noutro lugar qualquer, não é? Quer dizer, tem dois locais e montes de gente, não é? Sim. Tu na Ford tens lá o Malcolm e tens lá o outro rapazito. Sim. O nome dele e pronto, basta ver que se eles tiverem que fazer uma assistência aos carros, se tiverem que fechar ao motorhome, eles conseguem fechar, não apanham frio, estão lá dentro, ou seja, aqui é uma oficina, não é? E a Ford não, a Ford é um tolo e está tudo aberto. Exatamente. Mais selvagem. Exato. É mais à moda antiga, digamos assim. É mais à moda antiga. Tony, e este ano o Rally de Portugal, os troços são os mesmos do ano passado ou há novidades? Eu, por acaso, ainda não vi 100%, mas acho que são exatamente os mesmos do ano passado. Inclusive a seu parque especial do Porto? Sim, que estava para ser asfaltada, agora parece que vai ter um asfalto novo, porque o ano passado foi uma super especial muito difícil mesmo. Era em paralelo e também o ano passado não teve público, estávamos em pandemia. Este ano com público é totalmente diferente, porque aquela zona ali costuma aglomerar muita gente. Sim, eu recordo-me que a transmissão televisiva não aparecia praticamente ninguém, só os comissários. Sim. E inclusive na zona da Expo Nord nem se podia ir até ao parque fechado. Sim, este ano, graças a Deus, já está tudo normal e esperemos que continue assim para que isto também volte ao normal. Vamos esperar que sim. Já ouvi dizer que a China está a voltar aquilo. Aliás, o petróleo desceu, agora falando não de rally, mas o petróleo está a descer, está em queda por causa disso. Pois. Por causa da especulação de que na China o Covid está outra vez. E eles lá conseguem confinar. Vão deixar de usar. Conseguem confinar um bairro com 20 milhões, não é? É o nosso bairro aqui.
Sim, sim. Sim, eu vi esta notícia por acaso, que eram 20 milhões, que eles iam fazer 20 milhões de testes, não sei o quê, entre ontem e hoje, assim, uma coisa parva. E então, e no final do mês, vão acompanhar ou... Eu espero ir, Hum? eu E espero tu, ir Acompanhar? acima. acompanhar o Rally? Sim, sim, sim. Rally Sim, de Portugal, estás a falar. sim, sim, Sim. exatamente. Sim, claro, claro. É Já isso estou com mesmo. as férias marcadas Ei, já desde o fim tiraste do ano férias e passado. tudo? Claro. E quem é que Fenómeno. acham que está na linha da frente? Quem são os vossos candidatos? Olha, eu acho que vou apostar no Evans. Eu, eu ando a apostar errado, desde o início. E Portanto, tu, Pedro? Acho que é o momento dele se reafirmar e entrar na disputa Ele ganhou aqui o ano passado. porque se ele continuar a fazer poucos pontos, não vai Sim. chegar a meio sim. do campeonato, já não vai ter chances Pode fazer de. uma segunda grande volta, não é? É difícil, porque depois quem tiver ainda por cima o grande adversário dele, pelos vistos, é colega de equipa, Claro. como o Tony estava a dizer, vai Sim, ser difícil. mas atenção, aí o colega, se a diferença pontual ao nível do campeonato de marcas for muito, muito grande, permite com que a Toyota não decida ter um ou dois pivotes, o primeiro pivote e o segundo pivote. Isso aconteceu o ano passado. O ano passado, no último rally do ano, foi o rally de Monza, a Toyota precisava, salvo erro, de um sexto lugar Sim, para sim. E ganhar o título de marcas. O E Rovanpeira andou a então, passear. quem estava incumbido dessa missão foi o Rovanpera, que só tinha que conseguir levar o carro até o final e conseguir o sexto lugar, porque era o que permitia a Toyota ser campeã de marcas. E com isso libertou os dois pilotos para lutarem entre eles, o Evans e o Ogier. E este ano a vantagem já começa a ser grande também da Toyota. Não é? E se continuar assim, se eles conseguirem o título de marcas cedo, podem colocar os dois pilotos a lutar um contra o outro, que não tem problema nenhum, o campeonato de marcas está garantido. Certo. E para os asiáticos, nomeadamente, até mais para a Toyota e também para a Hyundai, o campeonato de marcas significa muito. Aqui na Europa, nem tanto, né? Damos mais valor ao campeonato de pilotos, mas os asiáticos não, eles gostam do campeonato de Em marcas, termos de estratégia construtores. de marketing para a marca, é muito importante o Mundial de Marcas por equipas. Exato, os construtores, exato. Sim. Portanto, a minha aposta será no Tanaka, Também é que uma está na, possibilidade. que está É. na mesma posição do Evans, não é? Eu acho que os três têm que ir para ganhar. O Neville, o Sim. Evans e o Tanaka. Mas o Neville vai ser difícil. O Neville é O o Neville segundo na tem uma estrada. posição difícil, vai partir É. em segundo. Isto se o rally for em seco, não é? Se for um rally depende das condições dos troços. Não há Se for em previsão de seco, chuva. se for em seco, aí quem parte mais atrás poderá ter vantagem. Fala-se e espera-se o Ogier e o Loeb, não é? Mas vem sem ritmo. O Ogier e o Loeb vão sair mais ou menos com o Evans e com o Tanaka. Têm outra obrigação, eles vêm sem pressão, não é? Agora o Tanaka e o Evans têm que fazer pela vida, porque senão começam a ficar muito para trás. E também não sabemos como é que estes carros se vão comportar na, 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 Na Terra. em terra Certo. que é duro, tem saltos violentos, não é? E o sistema híbrido não foi testado ainda com estas condições. Um dos problemas do sistema híbrido é ele poder se desligar devido às pancadas e aos saltos, às aterragens violentas, e aqui em Portugal temos algumas, não é? Certo. Temos o É pior famoso que estão no salto. último dia, não é? Sim, no último dia, sim, tem. Mas no último dia é a zona de Faf, os pisos são mais macios, tem os saltos de Faf.
aquela zona ali, primeiro dia, vai ser duro. A zona de Arganil é duro. Era bom para testar estes carros também se a temperatura fosse elevada, que também ainda não foram testados nesse tipo Mas de pelo que nós condições. temos visto nos últimos dias, vai ser difícil estar a temperatura muito elevada, mas é uma possibilidade sempre. Pronto. Esperemos que sim, porque é sempre uma festa e é sempre melhor estar bom tempo do que estar a chover, não é? Sim. E eu ontem estava a ver as classificativas e estava a pensar naqueles desgraçados que estavam ali com aquele nevoeiro, que só deviam saber que o carro vinha pelo barulho, não era? E depois pouco ou nada ouviam, porque ele entretanto tinha passado no meio do nevoeiro. E são condições bastante difíceis. Bastante Houve uma difíceis das de ver. etapas que aquilo eles só viam 15 metros à frente. Sim, Os pilotos se queixaram disso. E é impressionante como é que eles conseguem conduzir àquela velocidade, com aquele piso, com aquele tempo. É mesmo. Há uma explicação, tem que ter as notas bem tiradas. Sim, exatamente. Sem notas bem tiradas, Sim. esquece. O Neville, na Power Stage, ficou sem intercomunicadores e as notas falharam e a conclusão foi sair logo da estrada, não é? Teve muita sorte, da forma como voltou, não é? Mas também aí foi um azar brutal para ele. Ter que receber, pareciam dois mudos, surdos mudos, dentro de um carro, a darem notas com as mãos, não era? Exato. E não é nada fácil. Então, mas dentro do azar teve uma sorte do caraças, digo-te já. Sim, e conseguiu manter o segundo lugar. Conseguiu manter o terceiro lugar. Não estava, mas também é merecido, tal como o segundo não, desculpem, é o terceiro lugar. Sim. Tal como o primeiro lugar do Rovanpera não merece discussão. E eu acho que um dos heróis deste rally é o Neville por tudo aquilo que passou, não é? E não desistir. Agora vai ter menos 2 dias de descanso, não é? Na Power Stage ele fez um tempo muito para baixo. Fez porque bateu. Bateu e salvo erro, ele não conseguiu pontos da Power Stage. Não. Acho que não. Ele ficou por aí. Pá, agora não me lembro, ele mas... perdeu 20 e tal segundos. Deixa-me ver aqui a cábula. 18º, 20º, foi lá para baixo. Pronto, porque ele saiu, não tinha intercomunicadores. Exato, ele perdeu 40 e tal segundos, foi isso, salvo erro. Estava quase a perder o terceiro lugar. E foi um esforço. Sim. Ele ficou. Ora, Neville. Deve ter ficado lá para trás. Sim. Ficou em 23º. Fez o 23º tempo. Exato, e conseguiu o terceiro lugar. E é merecido. E tal como eu digo, ele vai ter 2 dias a menos de férias, porque houve uma coima, não é? Que foi apanhado numa zona a 156 km por hora, uma zona de 80, e ele ficou visivelmente aborrecido com essa situação. E isso também reflete-se, não é? Depois o piloto é um rally que não lhe estava a correr de feição e ainda por cima parecia que tudo lhe acontecia a ele. Não é? Ele andou a treinar para o Ironman do WRC, não é? Sim. Eu vi a imagem que o navegador, quando chega lá ao posto de controle, ele caiu. Deita-se no chão e estava a desfalecer, exatamente. Não, ele minutos antes, não, segundos antes, ele cai, está a empurrar o carro e escorrega e cai, cai no chão, mas depois lá se levanta outra vez, continua a empurrar mais um bocado, depois ficou, deitou-se para trás, ficou todo roto mesmo. O navegador do navio já tem umas histórias a empurrar aquele carro. O ano passado na Catalunha também teve que o empurrar e entretanto o carro pegou e ele ia ali junto do escape a empurrar o carro e sai tipo uma explosão de gasolina no escape que quase que lhe queima as pernas. Ou seja, o navegador
estava encalejado. Isso não foi em Monte Carlo? Não, acho que foi na Catalunha o ano passado. Eu tenho A entrada para a Power Stage. Eu já Eu não me lembro-me recordo. lembro-me dessa imagem, mas Foi. estava na ideia que já tinha sido este ano. Não, foi o ano passado. Mas tens boa memória, eu não. Sim. Com Tem meio um muito peixe. alfante. Exato. Quem usa pouca memória tem que usar em alguma coisa. Exato. Bem, meus amigos, eu acho que para este primeiro episódio, eu acho que já está bom. Sim. Vamos então nos preparar para o próximo, que Certo. eventualmente será ou Sim, antes, talvez antes, ou de certeza absoluta após o Rally de Portugal, mas vamos nos programar para se calhar fazermos um antes. Uhum. E prontos, e convidarmos mais amigos para participar. Quem quiser, desculpa estar a interromper, só dizer que quem quiser participar, depois então vamos colocar, podem enviar um pedido, E podem nos enviar uma questões, imagem críticas, com mandem-nos um mensagens nos e-mail, comentários. comuniquem connosco, críticas, estamos abertos a tudo. O que nós queremos é que este espaço seja vosso e não seja só nosso, e que tenhamos aqui conversas para saber os vossos pontos de vista. Nós demos os nossos, não quer dizer que estejamos certos ou errados, não é esse o objetivo, estamos aqui a falar deste desporto, porque há pouco divulgação, há pouca interação sobre os ralis, e há muita gente que gosta de ralis. Eu acho que deve ser das modalidades mais queridas dos portugueses, e que há pouca interação. E outra coisa importante é que não há clubismos, então não há... Exatamente. Sim, isso é um ponto que nós aqui, é uma linha vermelha que queremos traçar aqui, que é nós estamos aqui pela modalidade, não pelos pilotos. Nós podemos ter as nossas preferências, podemos ter os nossos gostos, mas nós gostamos de falar, criticar, mas sob o ponto de vista de uma crítica construtiva e saudável. Não queremos aqui clubismos, não sou adepto. As redes sociais hoje em dia são profícuas a isso, e minam e não ajudam àquilo que nós pretendemos. Nós pretendemos falar apaixonadamente, temos os nossos gostos, mas acima de tudo é desta modalidade que nós gostamos. Podemos não gostar de um Tanak, podemos não gostar de um Evans, de um Rovapera, mas se tivermos a ver um rally e se ele se despistar, provavelmente somos os primeiros a chegar lá e a colocá-lo na pista. É esse o espírito. Ok, então, Pedro, queres dizer mais alguma coisa? Não, está tudo por agora. Então tá, vamos deixar para o próximo episódio. Não posso gastar todo o meu latim. Ok. Quero deixar então um abraço a todos e um abraço para todos também. Se alguém quiser participar, partilhar alguma história, alguma aventura que tenha passado pelos ralis, entre em contato connosco, teremos todo o gosto em abrir aqui espaço a toda a gente. Ok? Um abraço. É isso que interessa, análise de factos, e juntar-nos só com o pessoal que tem amor pelos ralis. Isso é o que é importante. É isso. Ok. Até à próxima. Um abraço a todos. Tchau, um abraço. Tchau.